Bom dia novamente aos que chegaram aqui, aos que chegaram aí. Eu queria conversar com vocês hoje sobre Jó. A gente já fez algumas conversas a respeito, eu gostaria novamente de conversar com vocês a respeito dessa pessoa, a respeito desse personagem, a respeito dessa figura, um dos mais antigos, se não o mais antigo livro da Bíblia. Eu queria começar te convidando para abrir lá em Jó, no capítulo 8. Jó, capítulo 8. Seria muito importante, para não dizer fundamental, que você acompanhasse comigo alguns textos aqui que a gente vai ler. A gente vai ler alguns textos aí no livro de Jó, muito conhecidos, e aí exatamente por serem muito conhecidos é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode passar por cima de algumas coisas que são fundamentais hoje aqui, ok? Jó capítulo 8, versículo 8, diz assim: pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Vou parar aqui um minutinho e vou voltar com vocês no capítulo 1. Mas eu queria, antes da gente partir para o livro de Jó, eu queria fazer uma colocação importante aqui. No meio das conversas que a gente tem no livro de Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos, dos quais 38 são diálogos, são conversas entre Jó e os seus amigos, e depois o próprio Deus se propõe a falar nos últimos capítulos. Muito bem. Mas no meio dessa conversa toda, várias questões interessantes são colocadas, várias. Cada vez que eu leio o livro de Jó, eu fico impactado com coisas interessantes que eu não tinha percebido. E é um tipo de literatura que eu, particularmente, tenho muita dificuldade, porque o livro de Jó é escrito na forma de poesia. Eu não tenho muita habilidade com poesia, eu tenho dificuldade com a leitura de poesia. E o livro de Jó é um livro escrito com essa forma literária. O livro de Jó não é um livro de poesia. O livro de Jó usa a linguagem poética para se comunicar. São coisas diferentes. Mas, nesse texto que a gente acabou de ler, um dos amigos dele, nessa conversa com ele, com o próprio Jó, diz uma coisa que é muito profunda para aqueles dias, para aquele tempo, e é até hoje algo significativo para os orientais. Os orientais até hoje têm, nisso que a gente leu aqui, um pilar. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Tem uma questão aqui, gente, que infelizmente nós ocidentais perdemos. A sabedoria na concepção do oriental, na concepção das escrituras, era passada de pai para filho. E por pai aqui, é bom a gente entender, não é necessariamente o pai, é o ancestral. Pode ser o avô, pode ser o bisavô, mas há uma passagem da sabedoria. Até hoje é assim no mundo oriental, inclusive no mundo oriental asiático. Há uma diferença muito grande para nós ocidentais. Infelizmente, para nós ocidentais, os jovens é que têm a sabedoria, né? Infelizmente. E, infelizmente, nos nossos dias, parece até que o conhecimento é de hoje para frente, e não houve nada de interessante para trás, como se não se acumulasse, né? Mas dentro da concepção do judeu, dentro da concepção do árabe, dentro da concepção do oriental, naqueles dias e ainda hoje, a sabedoria é passada de pai para filho. Quer ver? Dá uma olhadinha, eu vou abrir um parêntese aqui em Provérbios, dá uma olhadinha, vou abrir um parêntese em Jó e vou te convidar para dar uma olhada rápida em Provérbios. Vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, só por curiosidade, dá uma olhadinha no capítulo 1, olha, por exemplo, o versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Aí dá uma olhadinha no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras
Capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. E assim, em todo o livro de Provérbios, nós vamos perceber esse diálogo, essa conversa de um pai com um filho. Como eu disse, o pai não necessariamente o pai na primeira ordem. Pode ser o pai, mas pode ser o avô, pode ser o bisavô, ou seja, o ancestral. Aquele que vai acumulando a sabedoria e vai passando a sabedoria. E é assim. E aí, voltando a Jó, num determinado momento, um amigo de Jó disse para ele, Jó, presta atenção nisso. A sabedoria é assim. A sabedoria é passada dessa forma. E aí, havia e ainda há uma técnica. Quando o sábio percebe uma ordem, percebe uma regularidade, ele expressa isso na forma de um ditado, na forma de um provérbio. Exatamente o que a gente lê. Tem um episódio na vida de Davi muito interessante. Vocês devem se lembrar, a história de Davi é uma história muito conhecida. Davi, num determinado momento da sua história, passa a ser perseguido pelo então rei Saul. Davi era um general, começou a fazer muito sucesso, e o rei ficou muito incomodado com aquilo, começou a perseguir, e Davi passa 20 anos. Isso é interessante. Davi passa 20 anos fugindo do rei Saul. Num determinado momento, o rei Saul descobre onde Davi está, vai com todo o seu exército, Davi se esconde numa caverna. Está lá escondido na caverna, junto, inclusive, com alguns homens que o estavam acompanhando. Davi era um general e muito habilidoso em reunir pessoas ao redor dele. Aí está lá dentro da caverna, escondido, e falando para todo mundo, nós não vamos fazer nada com o ungido, nós não vamos fazer nada com o rei. O rei teve dor de barriga, literalmente, e entrou dentro da caverna para fazer as necessidades dele. Davi vai devagarzinho por trás, tem a chance de matar Saul, era muito simples. Mas Davi resolve cortar um pedacinho da roupa de Saul e deixa Saul embora. Saul resolve a vida dele lá e vai embora. Quando Saul vai embora, lá do alto da caverna, Davi grita para ele e mostra o pedaço da manta do rei. E diz para ele assim, olha só, meu rei, presta atenção, como dizem os antigos nos seus provérbios, do ímpio vem a impiedade. Esse era um provérbio dos dias de Davi, dos dias de Salomão, dos dias de Saul, um provérbio que estava lá. Do mesmo jeito que a gente tem vários provérbios, vários ditados. O livro de provérbios é isso, são vários provérbios. Evidentemente, diferente dos nossos ditados, eles têm uma profundidade espiritual, claro, sem a menor sombra de dúvida. E a gente poderia citar vários provérbios, que eu imagino, inclusive, que muitos de nós aqui temos de cabeça, porque os provérbios são fáceis de guardar, propositadamente. O que o sábio faz? O sábio percebe uma ordem, uma regularidade, e encontra uma maneira de expressar isso de forma bem simples e fácil de guardar. A gente faz isso de diversas formas. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo para vocês aqui que todo mundo deve lembrar. Lembra daquela frase assim, na natureza nada se cria, tudo se transforma? Na verdade, o princípio não é esse. O princípio químico que está lá envolvido é outro, mas essa foi uma forma fácil de guardar o princípio. Lembram de uma coisa que a gente falava muito assim, ó, a ordem dos fatores não altera o produto? E aí a gente brincava, não sei se vocês lembram disso, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Lembram disso? Era um jeito de guardar o fato de que 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, um princípio é percebido, uma regularidade é percebida, e isso é expresso de forma simples. Isso é o livro de Provérbios. Muito bem. Essa é a sabedoria passada de pai para filho. Essa é a sabedoria que vem dos patriarcas, essa é a sabedoria que vem dos ancestrais. O livro de Provérbios nos ensina várias coisas. Entre elas, o livro de Provérbios nos ensina o seguinte: quem semeia a maldade, colhe maldade. É o livro de Provérbios. Isso está em vários provérbios. Quem cultiva a injustiça, colhe a maldade. É isso, está no livro de Provérbios.
Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, não me respondam, até porque vocês estão de máscara aqui, né? Facilita bem isso. Tá certo? Perceba uma pergunta. Vou mudar. Dá uma olhadinha no livro de Provérbios, no capítulo 13. Embora o nosso objetivo seja o livro de Jó, dá uma olhadinha em Provérbios, por favor, capítulo 13. Deixa só eu achar aqui. Capítulo 13, versículo 6. É um provérbio. Aliás, gente, cada versículo, não fica tentando achar, quando você estiver lendo o livro de Provérbios, uma conexão entre um e outro, não. Eles estão soltos mesmo. Tá? Então, capítulo 13, versículo 6 diz assim, ó, a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Ok? Vamos ler de novo? A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Esse é um princípio. Um princípio profundamente espiritual. Mas eu queria, agora, junto com vocês, voltar no meu objetivo. Queria conversar sobre Jó. E é uma história muito conhecida. Talvez a história de Jó seja uma das mais conhecidas das histórias que estão na Bíblia. A história de Jó é representada em teatros, desde sempre. Escrita em livros, analisada por psicólogos. Por exemplo, tem um livro famoso do Carl Jung, famoso, Resposta a Jó. Famoso, analisando o livro de Jó do ponto de vista da ciência dele. E assim, várias apresentações do livro de Jó em toda a história. Havia a história de um Jó babilônico. É interessante isso. Desde lá de trás. Por quê? Porque a história do sofrimento de Jó é algo que chama muito a nossa atenção. Sempre. Não é de agora. Sempre. Porque quando eu olho para esse versículo aqui e vejo a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador, é um princípio espiritual, está na Bíblia. Mas eu vou olhar para a história de Jó, junto com vocês. Vou prestar atenção em alguns detalhes, muito interessantes. Mas é importante que você me acompanhe. Então, agora eu vou lá para Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu preciso que você me acompanhe com muito cuidado, muita atenção. Eu não sei se é verdade, mas deve ser. Nos últimos dias do Steve Jobs, ele morreu com câncer, né? E aquele câncer assim que dava para perceber, e ele sabia que ele estava morrendo. E aí ele tem discursos muito interessantes no final da vida dele. Num deles, ele diz assim: eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Ele passou a ler muito, né? Ele, em função de perceber o final da vida literalmente, né? Como poucas pessoas percebem, ele começou a pensar muito a respeito do sentido da vida. Ele diz isso: eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Assim, fazendo uma paráfrase bem sem vergonha mesmo, se fosse eu, queria uma tarde com Jó. Eu queria bater um papo com Jó. Eu me lembro uma vez em que eu apresentei dois amigos comuns, eles não se conheciam. Um deles é psicólogo, um doutor em psicologia, um cara muito legal, muito atento às questões humanas, e o outro um grande amigo, muito profundo nas palavras, uma pessoa que tem uma habilidade muito grande no que diz. E aí, passado um tempo, esse amigo psicólogo falou assim: aquele seu amigo já passou por algum sofrimento muito profundo, né? Eu falei: por quê? Não, porque ele não é uma pessoa qualquer. A maneira como ele se expressa é muito diferente. E como a gente sabe que Jó sofreu muito, eu fiquei imaginando o que devia ser conversar com um homem desse. Como é que devia ser passar uma tarde com ele, né? Devia ser um homem de uma profundidade muito grande nos seus comentários, na sua análise a respeito da vida, né? Mas vamos lá. Vamos olhar para a história desse homem. Versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó.
Um comentário, assim, que acho que vale a pena a gente fazer aqui. Uz é uma cidade encontrada pelos arqueólogos, bem relativamente conhecida, e ela não faz parte de Israel. Jó não é um hebreu. Jó não é um israelita. Interessante isso. Assim como Caleb também não é um israelita. É bom a gente entender isso, porque o Deus de Israel é o Deus único e é o Deus de todos. Isso é muito interessante. Ele vivia numa determinada cidade, fortificada, a cidade de Uz. Fortificada no sentido de que tinha muros, né? Acabava constituindo um estado para aquele momento. O nome Jó aqui vale um comentário. Jó, para nós, tem duas palavras, tem duas letras só, né? Jó. Para o judeu, a maneira dele expressar Jó, muitas vezes, é Jobab. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, Jó em inglês é J-O-B, né? Job, parece até trabalho. Para o judeu, Jobab. Eu vou voltar nisso mais adiante com vocês. Mas voltando ao versículo 1. Jó, quem era? O que está aí no seu versículo 1? Jó era um homem íntegro e justo. Temia a Deus, evitava fazer o mal. Isso era Jó. Ok? Continuando. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Essa expressão aí, era o homem mais rico do Oriente, a depender da sua versão, está escrito, era o maior do Oriente. Era uma forma de expressar que Jó era diferenciado aonde ele estava do ponto de vista do que a gente não consegue avaliar hoje, que era a sua prosperidade e o que ele representava no lugar onde ele estava. Ok? Então, olha, presta atenção nisso. Jó, homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal, era extremamente rico, tinha muitos filhos, o que era também sinal de prosperidade, e naquele lugar onde ele vivia era como se fosse um rei, um tipo de rei, vamos dizer assim, um senhor ali daquela região. Muito bem. A gente já sabe, vou lá para o versículo 6. Você já sabe, mas acompanha comigo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, ou dependendo da sua versão, e o acusador, também veio com eles. Para um pouquinho agora comigo aqui. Estão percebendo que agora o livro continua na mesma página, mas ele vai para uma outra dimensão? Jó nunca enxergou essa dimensão, viu, gente? Nós sabemos. Nós estamos aqui agora acompanhando essa história de uma posição que Jó, os seus 4 amigos e todo mundo que estava acompanhando aquela história nunca tiveram. Nem no início, nem no meio, nem no final da história. Nem no final da história, quando o próprio Deus se propõe a falar, ele não se propõe a explicar para Jó, olha, Jó, o que aconteceu foi o seguinte, vou te contar. Não. E aí eu estou chamando a atenção disso pelo seguinte, se nós não prestarmos atenção nisso, nós não vamos captar as conversas que eles vão ter. Por quê? A gente não percebe que nós estamos olhando de um lugar que eles nunca olharam. Então eu vou convidar vocês a fazer um exercício. Vamos nos colocar na posição de Jó e dos amigos dele. Eles não estão sabendo que, certo dia, os anjos do Senhor vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. Entenderam? Continua comigo, versículo 7. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Interessante, né? Porque vai começar um diálogo aqui onde parece até que Deus é ingênuo. Parece até que Deus não está sabendo de todas as coisas. E a gente, muitas vezes sem perceber, caminha nesse raciocínio. De onde você veio? Como se Deus não soubesse. Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Aí olha o que Deus está dizendo. Não é outra pessoa, não. Jó, prestou atenção? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita fazer o mal. É Deus que está falando.
Esse é Jó. E aí, eu pergunto a vocês, a gente já sabe a continuação dessa história. O que Jó fez para viver o que ele viveu? Entenderam? Essa é uma pergunta importante. E eu vou continuar a leitura. Aí, Satanás responde: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a mão, Satanás falando, estende a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O raciocínio de Satanás é sempre esse. Sempre. De que as pessoas agem a partir daquilo que elas recebem. Então, se Jó é cercado por Deus, ele louva a Deus. Se ele perder isso, ele não louva a Deus mais. Esse é o raciocínio de Satanás. Perceba que o raciocínio de Satanás está extremamente fundamentado no que parece ser o livro de Provérbios. Vou continuar. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás começa o trabalho que todos nós já sabemos, eu vou pular essa parte aqui. Satanás é ótimo em fazer o mal, né? Então ele vai e, muito rapidamente, ele levanta ladrões para roubar uma parte das coisas que Jó tem. Ele joga literalmente um vento que faz com que o aprisco, onde uma outra parte está, mate todo o gado. Cai raio do céu e mata uma outra parte, e aí, muito na sequência, um aviso atrás do outro chega para Jó: olha, tal coisa acabou, tal coisa acabou, tal coisa acabou, e mais. Ainda tem mais um detalhe. Um vento entrou na casa onde os seus filhos estavam todos reunidos, as paredes caíram e todos eles morreram. A gente já sabe dessa história, não é nenhuma novidade. Mas eu vou para o capítulo 2 junto com vocês, prestando atenção num outro detalhe. Vai para o capítulo 2 junto comigo. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. A gente já sabe. É uma história repetida, mas eu queria lembrar vocês. Como é que está Jó nesse momento? Sem nada. Ele, por enquanto, só tem uma coisa: a saúde. Por enquanto. Aí continua. Versículo 2. O Senhor perguntou: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Parece um discurso repetido, né? Como eu disse, é uma poesia. Versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Preste atenção nisso. Ele se mantém íntegro, apesar de você ter me instigado contra ele para arruiná-lo. O que está escrito no finalzinho aí? Sem motivo. Entenderam? Não há dúvidas. Jó era um homem íntegro, reto. Não significa dizer que Jó não tenha pecados, que ele não tenha erros, não é isso. Jó era um homem íntegro e reto. E tudo o que está acontecendo na vida de Jó é sem motivo. É Deus que está falando. Entenderam? Muito bem. Esse ponto é o ponto que eu queria trabalhar com vocês, porque aí vem a parte mais importante de Jó. Geralmente a gente gosta dos primeiros capítulos e dos últimos. Mas a parte mais importante é quando Jó começa a conversar com os amigos. Tem vários amigos, né? Eles surgem aí. Se você der uma olhada comigo, lá no versículo 11, capítulo 2 ainda, diz assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. São 3 amigos, regiões totalmente distintas. Eles combinam, muito provavelmente, através de mensageiro, né? Não tinha o que nós temos hoje. Dias depois, eles combinam, vão se encontrar num determinado lugar e vão até Jó. Versículo 12. Quando o viram à distância, agora Jó tem
a sua saúde totalmente comprometida, como a gente já sabe. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. É uma questão cultural aí. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra. Por quê? Pois viam como era grande o seu sofrimento. 7 dias, os amigos ali chorando junto com ele, ali no chão. Amigo, era amigo de verdade. Saíram de regiões totalmente diferentes. Aí Jó abre a boca, começa a falar, depois de 7 dias. Aí eles se veem na necessidade de dizer alguma coisa para Jó. Jó diz, eu não devia ter nascido. É o que veio aí na sequência. E aí ele fala um monte de coisa. Na sequência, o primeiro amigo dele começa a falar. E aí eu queria te convidar, vai lá no capítulo 4, por favor. O amigo Elifaz começa a falar. Diz assim, versículo 3. Pense bem. Gente, olha para mim aqui um minutinho. Enxerga essa cena, mas como eu disse, com o olhar deles. Eles não sabem o que aconteceu numa outra dimensão. Ok? Eles não sabem dessa conversa entre Deus e Satanás. Eles não sabem. E aí eles vão ter uma conversa a partir daquilo que eles sabem, daquilo que eles têm. Entendeu o que eu digo? Muito bem. O amigo dele, o Elifaz, diz assim, Jó, pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Versículo 7. Reflita agora, Jó. Pensa comigo, Jó. Versículo 7. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Jó, você não captou até hoje que se você está vivendo o que você está vivendo, é porque você fez alguma coisa? É o amigo dele que está dizendo. Reflita agora, versículo 7. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Aí agora vem, presta bem atenção. É uma citação de Provérbios, o que nós vamos perceber aqui. O amigo dele falando, Jó, quem cultiva o mal, semeia a maldade. Isso também colherá. Quem cultiva o mal, quem semeia a maldade, vai colher mal e maldade. Aí a gente olha e fala assim, como que esse amigo pode falar uma coisa dessa? Por que a gente faz isso? Porque nós estamos olhando de um outro lugar. Olhar que eles nunca tiveram. Então, o que eles são obrigados a fazer? Eles pegam o que eles têm, o que eles sabem e começam a conversar. Entenderam? Aí, gente, Jó responde. Eu vou olhar junto com vocês a resposta que Jó dá. Dá uma olhada, por favor. Jó está respondendo, e esse amigo, capítulo 6, versículo 4. Eu estou pulando, gente, porque é uma leitura que exige cuidado, nosso tempo nem permite isso. Versículo 6, capítulo 4. Jó está respondendo a esse amigo. Ele diz assim, ó, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus me assediam. Olha o que Jó está dizendo. Eu estava aqui e uma flecha do próprio Deus entrou em mim e o veneno dessa flecha está aqui consumindo o meu espírito. O que Jó está dizendo? Eu estou desse jeito porque Deus jogou sobre mim uma flecha. Entenderam? De novo, eu quero chamar a atenção. Jó está respondendo, Jó está falando a partir do que ele enxerga. Ele só enxerga aquilo. Ele não enxerga outra coisa. Nós é que estamos enxergando outras coisas. Nós é que sabemos de outras dimensões nessa história. Jó e os amigos, não. E aí, gente, ele diz assim, ó, versículo 8. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me e a soltar a mão protetora e a eliminar, o que Jó está querendo? Morrer. Morrer, claro. Pois eu ainda teria consolo, teria alegria em meio à dor
implacável de não ter negado as palavras do santo. Esse é o jeito que Jó está olhando para essa situação. Aí, para terminar, ele diz assim, ó, versículo 24, para terminar. Ensinem-me, Jó falando com os amigos dele, ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei. Nós sabemos. Nós estamos olhando de um outro lugar, mas os amigos dele estão olhando para ele e estão fazendo o quê? Eles estão olhando e aí eles estão com a Bíblia na cabeça, estão falando assim, quem semeia o mal, colhe maldade. Se você está colhendo maldade, é porque você semeou o mal. E Jó está dizendo, então me ensina. O que foi que eu fiz? Me ensina. Entenderam? Eu queria, eu vou parar por aqui, vou caminhar com o Paulo Júnior aqui, daqui para frente. São provocações que eu estou fazendo aqui. Eu queria só chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Me chama muita atenção algumas coisas. Vou comentar umas 2 ou 3 aqui com vocês. Primeiro, como que a gente, de maneira muito ingênua, como quem está enxergando tudo, tem a mania de comparar pessoas. Entenderam? O que os amigos de Jó estão fazendo? Estão comparando Jó com outras pessoas. E a gente tem essa mesma mania até hoje. Como se pessoas fossem comparáveis e como se nós soubéssemos de todas as coisas. Como se nós soubéssemos o que está acontecendo em outras dimensões. Eu acho interessante, eu gosto muito de tênis, jogo de tênis, né? E eu acho interessante como que a gente tende a comparar os jogadores. Ah, não, Bjorn Borg, não, mas aí surgiu o Sampras e tal. Não, agora tem um tal do Federer. O Federer ganhou muito. Não, mas o Nadal é o Nadal. E a gente não percebe, né, assim, que são comparações sem o menor sentido. Nenhum sentido. Ora, para comparar, os dois que eu estou comparando, teriam que ter nascido na mesma época, no mesmo dia, filho do mesmo pai, ter a mesma estrutura, teriam que ser gêmeos, com a mesma formação, teriam que jogar com a mesma raquete, né? Porque as raquetes mudam, né? A mesma coisa, né? Assim, talvez, se eu falar nisso aqui, talvez alguém até queira abrir o microfone aí em casa, né? Comparar Pelé com Maradona. Como é que faz uma comparação dessa, gente? Alguém deve ter mexido aí na cadeira uma hora dessa, né? Como é que faz uma comparação dessa? Como que a gente compara? Quem nasceu onde? Que tipo de criação cada um teve? Qual é a altura de um? Qual é o desafio do outro? Né? Eu acho interessante. Mas nós temos essa tendência. E a gente tem que prestar muita atenção. Por que a gente não pode fazer comparações? Porque nós não temos habilidade para comparar. Por uma razão simples, nós não sabemos de tudo que a gente imagina que a gente sabe. Essa semana passada, a Luciana e eu fizemos 25 anos de casado. A gente comemorou de uma forma assim, muito jóia. Vivemos um período muito de Deus, né, meu bem? Assim, foi um presente mesmo. Comentei com alguns amigos, comentei com o Paulo Júnior, comentei com algumas pessoas próximas. E aí, voltando para Goiânia, fui fazer uma consulta e encontrei um amigo médico, que casou na mesma época que eu, que tem a mesma história não, tem uma história parecida com a minha, está dentro de uma comunidade como a nossa. E aí, como é que tá fulano? Olha, a gente está passando por um divórcio nesse momento. E aí, a gente tem uma tendência de falar assim, puxa, então, meu casamento chegou até esse ponto porque Deus cuidou de maneira poderosa de mim. É verdade. Mas isso não significa dizer que não cuidou do outro. Entenderam? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Pessoas não se comparam. Pessoas não são comparáveis. Outra coisa que me chama muita atenção aqui, nessa história toda, é que, se você prestar atenção, em todos os discursos dos amigos, eles vão citar a Bíblia. Eu vou repetir.
Nos discursos dos amigos, como a gente acabou de ler aqui, eles vão citando a Bíblia. Como a gente faz? Achando que sabe de tudo. Como a gente conhece a palavra, como a gente conhece as escrituras, como os evangélicos geralmente têm versículos de cor, a gente tem uma mania de vomitar versículo à medida que uma pessoa aparece na nossa frente com alguma dificuldade ou com algum problema. A mesma coisa que os amigos estão fazendo. Como se nós soubéssemos de todas as coisas. Estou frisando isso, porque na história de Jó, nós olhamos para a história com um olhar que Jó e os amigos nunca tiveram. Mas na nossa vida, gente, tem um monte de coisa acontecendo e nós não estamos vendo o que está acontecendo numa outra dimensão. Nós não sabemos. Talvez o maior ensino de Jó seja esse. Nós não vamos saber de todas as coisas. Nós não vamos entender todas as coisas. Não vamos. Isso não vai acontecer. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, tentar dar explicações, jogando uma série de versículos que nós decoramos para as pessoas, é um perigo enorme. E foi exatamente o que os amigos fizeram. Isso é um perigo grande, bem grande. Essa coisa de ficar falando a palavra quando a pessoa vem com um determinado desafio, como se nós soubéssemos o que está acontecendo. Ao invés de simplesmente falar assim, Senhor, será que tem uma palavra para entregar para essa pessoa? Pode ser que eu não tenha. Pode ser que o melhor seja que eu fique do lado dela e chore. Talvez seja o melhor. Talvez seja o que eu tenho para fazer. Eu vou terminar chamando a atenção de vocês para uma última coisa. A gente sabe como é que a história de Jó termina. Jó termina essa história como uma pessoa profundamente modificada na sua relação com Deus. A gente já sabe disso, né? Não é novidade para ninguém. Essa semana, acho que como muitos de vocês, essa semana, ainda mais voltando para Goiânia, eu fiquei, assim, me chamou muita atenção os IPs de Goiânia, né? Chamou muita atenção. Eu passo por um caminho onde eu fiz questão, estava falando para a Luciana, fiz questão de contar 15 IPs rosa que floresceram, né? E aí, para mim, foi inevitável eu lembrar das palavras de Jesus, né? Olhai os lírios do campo. Se Jesus estivesse aqui, ao invés dele falar olhai os lírios do campo, ele ia falar, olha para os IPs, né? Tem um poeta, Rubem Alves, ele faz uma poesia muito legal, muito joia, e ele, falando do IP amarelo, ele diz que o que Moisés encontrou no deserto não foi uma sarça ardente, foi um IP amarelo. É lógico que é uma poesia, né? Lógico que é uma brincadeira. Mas, de fato, né, para quem vive no Centro-Oeste, viver esse momento de seca e, de repente, ver o IP branco, o IP rosa, o IP amarelo, do nada florescendo, é um negócio lindo, né? Algo... Mas eu olhando os IPs, né, eu lembrei da palavra de Jesus, que foi, inclusive, a que a gente leu aqui no início, e fiquei pensando, né? Gente, coisa impressionante, né? Jesus não compara pessoas, mas ele fala para a gente prestar atenção nos lírios do campo. Eu fiquei olhando os lírios do campo lá, fiquei olhando os 15 pés de IP rosa florescendo. E interessante, uns estavam mais bonitos que os outros, aos meus olhos. Aos meus olhos. Uns sofreram mais com a rede elétrica, outros sofreram menos com a rede elétrica. Estão entendendo? Uns, num determinado ano, por causa do clima, sofrem mais e florescem de maneira mais bonita. Todo mundo sabe disso, né? Tem uma rua com IP amarelo lá perto de casa que, nos anos em que a gente tem mais agressão na temperatura, mais agressão no clima, mais agressão do ponto de vista da umidade, são exatamente os anos em que o IP amarelo fica mais bonito. E todo mundo sabe disso, né? Os anos em que a gente tem as maiores dificuldades climáticas são os anos em que as nossas frutas são mais doces, né? São mais gostosas. Todo mundo sabe disso. Por isso que eu falei no início. Seria muito interessante passar uma tarde com o Jó e conversar com ele. Seguramente ele é algo que, a partir do sofrimento, se transformou numa pessoa muito diferente. Mas quando Jesus fala a respeito dos lírios do campo, ele não deixa de chamar a atenção para uma coisa. Olha, vocês não entendem muita coisa. Vocês não conseguem entender? Os lírios estão aí. Mas pelo menos presta atenção nos lírios e saiba o seguinte. Os lírios têm criador. Vocês têm pai.
Isso é muito forte, porque ele termina assim: olha para os lírios do campo. Eles estão sendo cuidados. Mas vocês têm muito mais valor do que eles, que vocês têm pai. E aí, eu queria terminar com vocês chamando a atenção para o nome de Jó. Isso é muito interessante, muito. Como eu disse para vocês no início, Jó, na verdade, para o hebreu, é Jobabe, é um nome muito maior. Para nós são 2 letras, para o hebreu não, né? Assim como, eu não sei se vocês sabem, Tiago, em inglês, é James. E em hebraico, é Jacó. Não sei se vocês sabiam disso. Interessante isso, né? Jó, em inglês, é Job, né? Tem um B no final. E em hebraico, é Jobabe. Job, a palavra Job do início, é onde. E Abi, ou Aba, mesma coisa, é pai. Então, o nome de Jó é onde está o meu pai? Forte, né? E o final do livro de Jó, Jó diz assim: não entendi nada. E continua não entendendo. Eu não sei de nada do que me aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Agora, os meus olhos te veem. Porque agora Jó consegue enxergar não a Deus. Jó entra num outro nível, numa outra profundidade de relação, sem entender. Isso é muito forte, né? Jó vai para uma outra etapa, onde não é a resposta à pergunta, não é a saber o porquê disso. Não, estou agora numa outra etapa. Eu agora tenho um outro nível de relação. Os meus olhos te veem, como eles nunca viram. Essa é a expressão de Jó, que a gente conhece extremamente bem. Esse é o nosso desafio. No meio de todas as situações que a gente vive, a maior parte delas nós não vamos entender. Mas isso não significa dizer que em todas as situações nós não possamos conhecer a Deus como Pai. Se você prestar atenção no livro de Jó, todas as vezes, isso é interessante, Paulo Júnior, interessante isso. Se você prestar atenção no livro de Jó e ver como é que os amigos se referem a Deus, eles vão se referir a Deus o tempo inteiro como Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso. O tempo inteiro, quando os amigos de Jó se referem a Jó, eles se referem como Todo-Poderoso. O tempo inteiro, se referem a Deus como Todo-Poderoso. Falei errado? O tempo inteiro, só Shaddai, não é nem El Shaddai, não é nem Deus Todo-Poderoso, é só Shaddai, o tempo inteiro no livro. Interessante isso. Ou seja, eles conheciam o poder de Deus, né, Paulo Júnior? Conhecer o poder de Deus, eles conheciam, sabiam muito bem a respeito, mas todos eles precisavam ir para uma outra etapa na vida, assim como nós, né? Bom, o meu objetivo aqui era, de fato, fazer uma provocação e um convite a vocês a reler o livro de Jó, prestar atenção nessas conversas e prestar atenção também no que a gente faz no dia a dia, nas nossas conversas com as outras pessoas, onde a gente ingenuamente acha que está entendendo tudo, cita muito a Bíblia, muito. Como a gente cita a Bíblia. E exatamente como os amigos fizeram. Paulo Júnior, é com você, meu irmão. Como diz o caipira, não é comigo, não é com nós. É isso. É com nós, irmão. É muito bom, né? Um bom dia para todos aí, uma grande alegria a gente poder estar em comunhão. E eu tenho sempre dar esse testemunho, né? Louvado a Deus nessa forma tão orgânica, né? Que Deus. Eu estava aqui bebendo, que o Cláudio estava compartilhando, que foi ministrado no louvor, né? Tanta coisa para ser repartida, né? E compartilhada. O texto que estava assim no meu coração, né? Exatamente por estar celebrando esse tempo aí com os irmãos, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, porque é aí na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? E eu creio que isso tem tudo a ver com essa história de Jó que você estava relembrando aí, eu estava
meditando, né, e discernindo o que de fato tinha que ser transformado na vida de Jó para nos ajudar, né? E tantas coisas foram repartidas e compartilhadas no processo de Jó. Mas eu creio que eu queria só intensificar o olhar na questão da comunhão, né? Das relações. Então, o Jó era um homem, como diz aqui, né, o texto é muito forte, né? O texto diz, né, que ele era próspero, ele era íntegro, né? Então, ele era reto, ele era temente a Deus. E aí a pergunta, né, Cláudio, que fica é como é que isso não é o suficiente, né? E a gente está fazendo tanta força para ser reto, íntegro, temente a Deus, e pronto, talvez esse seja a meta de vida de todo mundo. Então, se eu for íntegro, se eu for reto, se eu for temente a Deus, se eu fizer as coisas certas, isso vai me garantir uma prosperidade, eu vou continuar cuidando bem de todo mundo. E isso é ansiedade, porque às vezes eu estou buscando todas essas coisas na ansiedade de achar que isso vai garantir o bem-estar, né, e vai garantir a existência. Então, muitas vezes, a gente ainda não entendeu o espírito da comunhão. A gente entendeu a metodologia, a liturgia, né, do culto, mas não entendeu o espírito da comunhão. E é interessante, porque se você for pensar aí no livro de Jó, ele está sempre falando de duas reuniões, né? O livro de Jó acontece na perspectiva de duas reuniões. Os anjos se reuniam e a família de Jó se reunia. Então, tudo aconteceu quando os anjos estavam se reunindo e a família do Jó estava se reunindo, e depois, no meio do problema, Jó reuniu os amigos. Então, essas reuniões que a gente faz, essas rotinas, essas liturgias coletivas, né, num esforço de integridade, de temer a Deus, não é suficiente para trazer a bênção na sua devida ordem e a vida no seu verdadeiro sentido. Então, Jó era um homem abençoado? Era, mas a bênção estava fora de ordem. Jó era um homem vigoroso, capaz, empreendedor, temente, tudo. Jó era um homem pujante, mas a sua vida estava sem sentido. E às vezes é isso. Às vezes a gente está muito abençoado e a bênção está fora de ordem. E às vezes a gente está cheio de vontade, querendo realizar, querendo ver as coisas acontecer, mas a vida está fora de sentido. E a única coisa que pode colocar a bênção na ordem e a vida no sentido é a comunhão, e não as reuniões. Quando os anjos se reuniram, e a partir da reunião dos anjos, a vida do Jó bagunçou. E bagunçou nas reuniões. E as reuniões não foram suficientes para tornar a vida de Jó melhor, pelo contrário, só fez bagunçar mais. Porque Paulo diz que, às vezes, nas reuniões, a gente está procurando o próprio interesse. Como o diabo lá tinha o interesse de azucrinar a vida de Jó, e Deus permitiu. E como todos os interesses da vida de Jó tinham sido realizados. E depois Jó continuava se reunindo, querendo ver o problema dele resolvido. Esse é o problema da reunião. É que a gente vai para a reunião pensando em ser ajudado. Quando a gente continua se reunindo, pensando no que a gente pode receber e naquilo que vai contemplar o nosso próprio interesse, a bênção está fora de ordem e a vida está fora de sentido. Então, é curioso isso, né? Que Paulo fala sobre isso. Paulo diz: vocês estão ficando doentes, fracos e moribundos, porque vocês continuam se reunindo para ser abençoado. E continuam se reunindo para ser ouvido. Então, as reuniões dos anjos, Deus foi lá conversar e e é interessante isso, né? O capeta, quando ele conversa com Deus, ele tem sempre alguma coisa para dizer para Deus o que Deus devia fazer, né? Ele nunca pergunta o que
Deus quer que ele faça. O diabo se reúne com Deus para dizer para Deus o que é que devia ser feito. E vou dizer uma coisa para vocês, e Deus permite. Deus permite. Porque é assim que funciona. A vida do Jó começou a degringolar porque um anjo começou a dizer para Deus o que é que Deus devia ter feito. E Deus diz, olha, eu vou permitir que você faça tudo que você está me pedindo. E nem isso será suficiente para mudar os meus planos. Sabe, amados? Ainda que Deus nos permita fazer tudo que nós estamos pedindo, e que seja um capeta pedindo isso não é capaz de mudar os planos de Deus. Essa foi a conclusão final de Jó. E a conclusão final de Jó foi, agora eu sei que nem um dos teus planos pode ser frustrado, por mais que o Senhor faça concessões no meio deles. Então, o nosso segredo não era ficar dizendo para Deus o que ele tem que fazer e nem pedindo para Deus deixar a gente fazer o que a gente queria. Vou repetir, o segredo não é ficar dizendo para Deus o que a gente queria que ele fizesse e nem ficar pedindo para Deus que ele nos deixe fazer o que a gente gostaria de fazer. E não adianta a gente ficar se esforçando e nem se reunindo para isso. O grande segredo é que a vida de Jó só foi transformada quando ele finalmente entendeu que não era o quanto ele podia ser ajudado, mas é como ele poderia ajudar. E o que acontece na nossa vida não tem que fazer sentido para nós. A vida só faz verdadeiramente sentido quando ela começa a fazer sentido para os outros. A minha vida só terá verdadeiro sentido e a minha bênção só estará verdadeiramente em ordem quando isso começar a fazer sentido para os outros. E Jó reuniu os amigos para pedir ajuda, mas a vida dele foi transformada quando ele começou a querer ajudar os amigos. E às vezes alguns problemas acontecem na nossa vida não para que a gente seja ajudado, mas para que a nossa vida realmente agora comece a ser ajuda para os outros. E por que eu estou compartilhando isso? Porque a bênção e a vida só encontram propósito na comunhão. Então foi quando Jó deixou de ser um homem de reuniões e passou a ser um homem de comunhão que a bênção e a vida fizeram sentido. Porque até o momento em que ele se reunia, como ele reuniu os filhos, e o Jó reuniu os filhos para fazer culto. E ele reuniu os filhos para fazer culto, sabendo que os filhos cultuavam outros deuses. É igual muito pai acha que só levar o filho na igreja vai resolver. E aí ele fica forçando essa reunião evangélica. No entanto, cada um está adorando o próprio Deus, porque as pessoas se reúnem, mas não tem comunhão. Como eu também sei que muita gente vem na reunião da igreja e depois cada um segue o seu próprio plano. E acha que se reunir na igreja vai abençoá-lo o suficiente para ele continuar seguindo seus próprios planos, vivendo a sua própria vida. Tentando ser reto, tentando ser temente a Deus, próspero e bom pai de família. Jó era tudo isso, mas ele não conhecia a Deus como sua origem. Quando a gente diz que Jó significa Deus é nosso pai, isso significa que todas as coisas têm origem nele. As coisas não ficam bem quando terminam em Deus. As coisas só são bem quando elas começam em Deus e começam nesse pai que vê tudo como uma família. Então, tudo que Deus permite na nossa vida, por mais que eu ache certo ou por mais que eu ache errado, não interessa. Deus não é promotor de reuniões, Deus é promotor de encontros. E a bênção só encontra o seu propósito e a vida encontra o seu sentido quando nós deixamos nos reunir e passamos a nos encontrar. E o encontro é quando eu começo a pensar como é que a minha vida pode fazer diferença no outro, estando ela dando certo ou errado. Como é que aquilo que eu estou vivendo pode agora fazer sentido na vida do outro. Então, o verdadeiro encontro é quando eu deixo de querer ser ajudado e começo a querer ajudar, mesmo não tendo condições para isso. O problema é que a gente se reunia em condições de ajudar e, mesmo em condições de ajudar, a gente continua se reunindo querendo ser ajudado. E é isso que acontece. Então, Jó era um homem que estava o tempo todo querendo ser ajudado. E isso não está errado, mas essa é a forma mínima de conhecer Deus.
A forma mínima de conhecer Deus é querer viver a vida de uma tal maneira que tudo dê certo. E a vida não é para dar certo. A vida é para fazer sentido. Nós não temos que continuar nos reunindo, nos esforçando para ver se a vida dá certo. A vida não é para dar certo. A vida é para fazer sentido. E o sentido da vida é colocar a bênção na sua ordem. E a ordem da bênção não é me beneficiar, é beneficiar os outros. Eu fui abençoado, eu sou abençoado para abençoar. Eu não tenho bênçãos, eu sou abençoado. Deus não me deu bênçãos. Eu não sou abençoado porque eu tenho bênçãos para contar. Eu sou abençoado porque eu sou abençoador, como meu pai é. Então, o ser abençoado não é aquele que recebeu muitas bênçãos. O ser abençoado é aquele que compartilha a bênção. É um abençoador. Então, o ser abençoado é um abençoador. E um abençoador não está em procura de reuniões que o ajudem. Ele não está se reunindo para celebrar as bênçãos que ele já recebeu. Ele está se encontrando para que a bênção que ele representa encontre a sua verdadeira ordem e a sua vida faça sentido. E isso acontece na comunhão. Por isso eu quero voltar, Cláudio, porque eu creio que a gente começou essa reflexão a partir de uma palavra sua aí, que você repartiu da palavra de Deus, e que eu creio que a gente podia concluir nosso tempo aqui hoje de comunhão falando sobre isso, que a sabedoria estava em se encontrar com os ancestrais, né? E entender esse Deus na origem, a comunhão. Então, a palavra de Deus diz que os nobres cogitam coisas nobres. Então, o verdadeiro sentido da vida está na comunhão dos santos. O Espírito opera na comunhão. Por isso que é interessante, né? O Salomão escreveu uma coisa muito forte, né? Ele disse assim: há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Que é mais ou menos na casa do Jó, né? Jó começou a experimentar sabedoria quando a casa dele passou a ser uma casa de luto e não de banquete. Porque banquete é uma reunião, né? Luto é um encontro. Então a gente não vai num velório para receber alguma coisa, a gente vai num velório para oferecer alguma coisa. Talvez a gente tinha que ir mais velório. Então a gente tinha que procurar mais velório para ir do que banquete, do que festa. A gente se tornaria mais sábio, porque alguém disse ser tão difícil no velório, eu não sei o que falar. Então comece a procurar saber, né? A vida da gente faz sentido quando você já tem o que dizer num velório, quando você tem experiências para compartilhar. Talvez por isso você ache interessante conversar com o Jó, talvez por isso aquele psicólogo achou interessante conversar com alguém que já tinha sofrido muito, né? Porque quem já sofreu muito e continua tendo esperança, geralmente tem alguma coisa para oferecer e não está à procura de receber coisa alguma, né? E talvez essa foi a grande crise do filósofo e do sofredor, né? Porque o filósofo talvez ainda está tentando encontrar algum sentido, e aquele que sofreu já encontrou, porque ele encontrou o sentido da vida. Não é receber, não é celebrar a ajuda, é perceber que se ainda está vivo, é porque ele pode ajudar em alguma coisa. E a palavra de Deus diz aqui no final de Jó: então o Senhor restaurou a sorte. A sorte não é sentir de prêmio, deu sorte, não é ganhou um prêmio, não é ganhou o carro no sorteio do Flamboyant, não é nada disso, não é essa sorte, né? Restaurou a sorte no sentido de restaurou o sentido, restaurou o destino, restaurou o propósito. Qual a melhor sorte na vida? O que é ter sorte na vida? Ter sorte na vida é saber o propósito de cada bênção e o sentido de cada minuto da nossa vida. Um homem que sabe o propósito de cada bênção que Deus colocou na vida dele e o sentido de cada minuto da sua vida é um cara de sorte. E agora o Jó é um cara de sorte, porque agora ele não se reúne como quem quer ser abençoado.
mas ele se encontra como alguém que de fato tem alguma coisa para oferecer. E o Jó não tem outra coisa para oferecer a não ser esperança e propósito. E agora Deus restaurou quando? Quando Jó orou pelos seus amigos. Quando Jó orou pelos seus amigos. Às vezes, quando a gente está enfrentando um grande problema na vida, a gente pensa, estou precisando de ajuda. Eu quero dizer para você o seguinte, se você estiver enfrentando um grande problema na sua vida, procure a quem ajudar. Procure a quem ajudar. Porque quem ainda está à procura de ser ajudado, não encontrou o propósito da bênção e nem o sentido da vida. Era essa crise de Jó. No meio disso tudo, ele ainda estava participando de reuniões. Não se esqueça que os anjos se reúnem e homens retos, honrados, homens dignos e tementes a Deus também se reúnem. E fazer a reunião dos homens tementes a Deus, retos, dignos e honestos, e fazer as reuniões dos anjos, ainda que os demônios estejam misturados com eles, as reuniões não vão mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a vida de alguém é quando a gente finalmente se dispuser a ter encontros onde nós queremos que Deus ordene e dê propósito às bênçãos com as quais Ele já nos abençoou, para que a nossa vida faça sentido. Então, bênção de Deus, a gente poder ter tido esse encontro com Jó hoje de manhã, né? E perceber que esse homem, com tanto sofrimento, com tanta dor, nos abençoa até hoje. Ou seja, Jó foi uma bênção maior quando ele não tinha nada do que quando tinha tudo. Né? Então, e o melhor de tudo é que a gente pode agora aprender com Jó sem ter que chegar ao nível de privação que ele chegou. Né? Então, aí há sabedoria. A sabedoria estaria agora em aprender com Jó e entender o sentido dos nossos encontros. Né? Então, muito bom a gente estar junto aqui, mais esse encontro, né? Os de perto e os de longe, a gente se encontrando. Mas é muito bom a gente saber que nesse encontro Deus quer nos desafiar. Ao sair daqui, né, a gente vai desfrutar as bênçãos que recebeu, ou a gente finalmente se encontrou para saber o propósito delas, para que a nossa vida tenha sentido. Né? A quem nós vamos procurar para também nos encontrar, para poder abençoar. Então, essa grande transformação de Jó, de um homem que tinha tudo e não era nada, e agora é um homem que não tem nada, mas é tudo. Então, essa grande transformação na nossa vida. Às vezes a gente confunde o que a gente tem e o que a gente faz com o que a gente é. Os anjos se reúnem para cumprir a vontade de Deus, mas não formam uma consciência. Os homens se reúnem e não cumprem a vontade de Deus, cumprem a sua própria vontade e não formam uma consciência. Os anjos ainda cumprem a vontade de Deus, mas não formam consciência. Os homens nem formam consciência e nem cumprem a vontade de Deus, porque continuam se reunindo para cumprir a sua própria. Mas os filhos de Deus, que têm Deus como origem, se encontram para formar uma consciência e, formando uma consciência, possam cumprir a vontade de Deus. Então, que os nossos encontros nos ajudem a formar essa consciência. E, uma vez essa consciência formada, a gente possa cumprir o propósito do nosso Pai. Isso nem os anjos e demônios podem fazer e nem os homens podem fazer. Anjos e homens vão continuar com as suas reuniões, mas nós podemos realizar nossos encontros e, em formando essa consciência, realizar a vontade de Deus, como foi Jó, e cuidar uns dos outros. Amém? Graças a Deus, grande privilégio a gente poder estar aqui. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para compartilhar, repartir. A Thaís está aí com a gente, eu sempre, assim,
Deus sempre fala muito conosco através da Thaís, se ela tiver ainda, às vezes ela tem um poema guardado aí na manga e gostaria de repartir com a gente ainda tem alguns minutos aí. Thaís, você está aí pela ordem aí? Abre o seu microfone, se você tem algo para repartir, colocar nessa mesa aqui, vai ser bem-vindo. Olá, olá. Tem sim, só um minutinho, deixa eu encontrar um lugar aqui mais silencioso. Tá bom, a Thaís está falando lá do interior, da roça lá, né? Está lá numa casa de campo lá, muito bom. Enquanto a Thaís prepara lá, Paulo Júnior, enquanto a Thaís encontra o melhor lugar lá, o Rafael vai dar 2 avisos aqui para a gente. Maravilha. Bom dia a todos. Deixa eu ver se está ligado. A gente vai colocar na tela aí alguns avisos também para vocês, mas é parte disso que a gente está compartilhando do encontro, de dar sentido, da orientação às nossas vidas, né? E nós gostaríamos de lembrar que a igreja não está parada, a igreja está andando, nós temos muitas pessoas para cumprir esse sentido do encontro, para que esse encontro faça sentido e dê sentido às vidas. Então, não se sinta constrangido, mas entendendo o privilégio desse encontro. Quem tiver alguma coisa para compartilhar e abençoar, provavelmente o Dani aí vai depois colocar a conta da igreja, para você fazer sua oferta, enfim, seu dízimo, aquilo que é a sua contribuição. E, além disso, especialmente o Ilumina, nós temos esse projeto com o Ilumina, de abençoar também uma comunidade, de ter esse encontro com essa comunidade, e foi levantada algumas necessidades, não apenas de recursos, mas de bens. Então, nós também queremos demonstrar para vocês, para que aquele que tiver alguma coisa para oferecer, também possa oferecer para essas famílias. Então, as famílias lá representadas, a própria da Ana Cláudia, necessita de 400 tijolos para construir um quarto da filha. Volta, Dani. Isso. A Giane está precisando de fraldas infantis descartáveis inclusive, Laura, queria que você conversasse, porque a gente tem lá em casa, tá? A Ivoneide, roupas de recém-nascida feminina. A Geice está precisando de um guarda-roupa. A Luísa, remédios, tem receitas que a gente pode passar, às vezes você é de alguma farmácia, um farmacêutico. E ela precisa também de uma geladeira em casa. A Vanusa está com a bebê recém-nascida, precisando de leite sem lactose, e a Marilene precisando de leite e galões de água, porque ela sozinha cuida de 4 filhos. Então, a gente entende que é parte desse encontro. Nós estamos aqui nos encontrando para dar direção ao que nós já recebemos, que nós já temos e que não te fazia sentido em nossas vidas. Então, está aí a oportunidade. Está aí a oportunidade de você ter esse privilégio de dar sentido às coisas que estão na sua vida. Então, a gente queria só deixar esses 2 recados, e também quem quiser contribuir com dinheiro, também fica aí o telefone da Laura e o Pix do Ilumina. Amém? Valeu, Rafa. Só lembrando que a irmã lá não precisa de um guarda-roupa usado, ela precisa de um guarda-roupa. E a irmã também não precisa de uma geladeira usada, precisa de uma geladeira, né, mano? Thaís já conseguiu se organizar aí, Thaís? Está firme lá. Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Eu gostei demais dessa palavra e eu estou refletindo muito sobre isso, sim, sobre como a gente coloca, às vezes, algumas coisas como verdades absolutas na frente das pessoas, né? A gente defende com unhas e dentes as nossas verdades, aquilo que a gente acredita que são verdades absolutas, e atropela pessoas, e passa por cima de pessoas, e se preciso, mata pessoas, né, para defender as nossas verdades absolutas. E eu queria restar uma poesia sobre isso, que é uma coisa que eu tenho refletido muito. Então, que falso amor é esse, que não faz o outro se sentir acolhido, mas julgado, e lhe impõe condições para que seja amado? Cheio de sis e poréns, que amor é esse que tens?
incapaz de abraçar o outro como ele é, que é mais dedo apontado do que cafuné, que tem olhar de condenação ao invés de perdão, que no lugar de braços abertos é pura acusação, que constrói hierarquias desumanas para subjugar e diminuir, que usa a mesa como um lugar de privilégios e não para servir, que tem aparência bondosa quando convida o outro para se assentar, mas antes que ele se assente, tem uma enorme lista de exigências a apresentar. Que falso amor é esse? Disposto a anular alguém para fazer a sua vontade prevalecer, que enumera todos os defeitos do outro e dos seus te faz esquecer, que te ensoberbece e te enaltece, que te faz sentir superior. O que é isso que você chama de amor? Esse que oprime, exclui e mata em nome de Deus? Que usurpa os direitos alheios e privilegia os seus? Que te coloca como único e incondicional detentor da verdade? Que tapa seus olhos e ouvidos para outras realidades? Ei, existe vida além de você. Há contextos que você desconhece. Então, quando pensar em julgar alguém, por favor, não se apresse. Olhe para si, perceba sua inadequação, perdoe-se e aceite as pessoas como elas são. Ame sem condicioná-las, acolha sem julgá-las. Pare de causar tanta dor e busque ardentemente praticar o verdadeiro amor. Amém. Bom demais estar com vocês, gente. Olha Grande aí, beijo. bênção. Bênção, né, Cláudio? Bênção aí, povo. Obrigado, Thaís. Tá vendo? A gente tinha certeza que Deus tinha algo guardado lá bem no contexto que a gente está repartindo. Não sei se a A Thaís gente só ouviu. faz comparações, viu, Cláudio? A gente faz comparações porque se reúne, né? Então, as nossas reuniões produzem comparações. E encontros não fazem comparações, né? O encontro ele elimina essas comparações. As reuniões querem entender quem está certo e quem está errado, quem vai ser mais abençoado na reunião. E o encontro não quer entender, o encontro quer conhecer. Então, enquanto a gente estiver se reunindo para tentar entender, nós vamos fazer comparações e estabelecer quem vai merecer. As reuniões dos que querem entender fazem comparações para saber quem vai merecer, mas os encontros procuram conhecer e repartir, né, e abençoar com o que Deus já nos deu. Bênção demais. Não sei se a Thaís ouviu aí de onde ela está, mas houve um aplauso aqui em agradecimento, em gratidão ao que você trouxe, viu, Thaís? Muito bem, vamos terminar o nosso tempo aqui. Diogo, você está com a gente aí? Eu não estou vendo todas as telas aqui, mudou aqui um pouco. Se puder abrir o microfone. Paulo Neto, estou vendo aqui, com certeza. Neto, ora por nós, finalizando esse momento aqui. Amém. Bênção, que tempo maravilhoso, que palavra maravilhosa, que nos desafia, né, e nos ensina. É bom demais. Obrigado, Cláudio, por sempre trazer com tanta clareza a palavra, né, com, assim, e trazer essa transformação do nosso entendimento e essa percepção. Muitas vezes a gente se atenta para a palavra no senso comum, né, e você sempre traz novos pontos de vista, assim, e é muito bom mesmo aprender com a sabedoria que Deus te deu. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Amém. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa mesa, esse banquete servido aqui entre família, entre irmãos, Pai. Que essa palavra possa mesmo encontrar solo fértil no nosso coração, Pai, e frutificar e transformar a nossa vida, transformar as nossas escolhas, as nossas prioridades, a forma como a gente se comporta, vive, Pai, porque é assim que o Evangelho deve ser vivido, Pai. Não apenas uma teoria, Senhor, não apenas um rito, uma religião, Pai, mas algo que transforma a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter, Pai.
e que faça sentido mesmo na vida do próximo, Senhor. E obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa aqui, por tudo que o Senhor nos ensinou nesse tempo hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Paulo Júnior nos despede com a bênção. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho unigênito, que se fez primogênito, para nos abençoar com a comunhão do Espírito, para que nele nós tenhamos comunhão com o Pai e uns com os outros, para que nós possamos encher a terra com essa bendita glória de Deus. Porque o mundo geme na esperança de que os filhos de Deus se revelem. O amor, a graça e a comunhão seja sobre todos e através de todos, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana para todo mundo aí. Amém. Boa semana a todos. Amém. Obrigado.